Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Impact Sessions. Eu sou o Pedro Rodrigues, Head de Parcerias aqui na Act Digital, e hoje nós vamos fazer uma sessão especial para falar sobre GenAI. Quais são as últimas tendências, o que a AWS está trazendo de novidade e como se preparar para a nova onda que está chegando por aí. Para isso, tenho a honra de receber dois convidados incríveis. Primeiro, Ricardo Allen, especialista em Go-to-Market Latam de GenAI da AWS, e Renato Monteiro, nosso Head de Soluções aqui na Act Digital. Então, antes de começar, eu gostaria que vocês se apresentassem para o público, falassem um pouquinho sobre a carreira de vocês e aí a gente parte para as perguntas, pode ser? Beleza, vamos lá. Vamos aí. Ricardo, por favor, você que é o convidado aqui, né? Obrigado. Então, obrigado Pedro, obrigado Renato. Eu sou o Ricardo Allen, eu trabalho hoje na AWS, 6 anos e pouquinho. Toda a minha carreira é desenvolvida em tecnologia, e mais de 25 anos aí de tecnologia, já trabalhei em diversos setores, diversas áreas. Digo que não tenho uma carreira muito linear, né? Já trabalhei com desenvolvimento de produtos, suporte, design, a parte de infraestrutura. Então, eu já fui líder de times, contribuidor individual, então eu vou e volto várias vezes ao longo da minha carreira. Mas ela sempre teve uma linha mestre que foi ser uma pessoa de conexão entre tecnologia e negócios. Então, minha especialização, por isso design, produtos, tecnologia, gestão de pessoas sempre permearam muito ali tudo que eu fiz, porque eu sempre trabalhei nessa intersecção. Eu digo que a minha especialidade maior de todas é traduzir tecnologia para os times de negócio e negócios para os times de tecnologia. E hoje eu estou dedicado ao tema de inteligência artificial generativa na AWS para a América Latina, especialmente mercado brasileiro, com a introdução do tema para o mercado brasileiro e de levar o mercado brasileiro para os nossos times de desenvolvimento, de serviços, para a construção da próxima geração de produtos nossos, já também abraçando o nosso mercado local, as nossas necessidades. Obrigado aí do convite. Obrigado por ter vindo. Bacana. Bom, falando rapidinho de mim aqui, acho que a gente tem características parecidas, né? Essa coisa de circular entre diversas disciplinas. A minha formação é em design também, mas ao longo da minha carreira eu trabalhei como líder de produto, líder de negócio. Também tenho um pouco essa responsabilidade de fazer essa ponte entre negócio e tecnologia. E aqui na ACT, como Head de Soluções, a minha missão a gente chama de produtificar as nossas ofertas, né? No final das contas, é garantir que aquilo que a gente está modelando como oferta para o mercado realmente está conectado com um problema, com uma necessidade real de mercado. Por isso, a gente dialoga muito com parceiros, né? A AWS é um dos nossos grandes parceiros. E para mim é muito legal poder discutir esse tema de GenAI aqui, porque eu me considero um grande entusiasta da tecnologia. Tenho, enfim, procurado entender como é que como é que é o funcionamento, né, desse grande fenômeno que tem transformado aí o mercado como um todo, né? Então, estou muito animado aí pro papo. Legal. Bem-vindo, Renatão. Obrigado. Valeu. Ô Ricardo, já se passaram 3 meses do Reinvent, né? A gente sabe que esse é o maior evento da AWS de lançamento e inovação. E a gente teve alguns outros eventos nesse meio tempo também, igual o SXSW. E o noticiário está trazendo muitas novidades sobre GenAI. O que você tem visto desde o Reinvent até agora que seja mais disruptivo e quais são as tendências dos clientes? O que eles estão olhando mais, buscando mais? Eu vou puxar a sardinha para a inteligência artificial, né? O Reinvent é o nosso evento de lançamento global, né? Então, tem todas as áreas, todos os times fazem seus anúncios lá. O ano passado foram mais de 3 mil anúncios diferentes, né? Entre funcionalidades e serviços novos. Então, é muita coisa para falar. Mas focando em inteligência artificial e até mesmo voltando agora recente do SXSW, que ele acaba corroborando muito com as visões que a gente tem. Eu diria que assim, a gente tem uma grande evolução em termos de agentes. Acho que esse é o principal tópico que tem se falado muito. O futuro vai ser multi-agentes, então agentes interagindo com agentes resolvendo temas junto de agentes. E o que isso significa para a força de trabalho, para a construção de novos produtos e serviços, como que isso pode desafiar a nossa construção, né, até de times e de produtos.
Acho que isso encadeia muito com outro tópico, né? Em nenhuma ordem de importância, mas só de lembrança. A gente tem um tópico muito grande em CX, né? Em desenvolvimento de Customer Experience, que como que GenAI pode impactar essa experiência. Então, desde assim, o modelo mais simples hoje, de exemplo, é o call center, que você já consegue ter um atendente do call center recebendo insights de um agente por AI para ajudar ele a resolver aquele caso mais rápido. Então, índices de resolução no primeiro chamado muito mais altos do que a gente tinha no passado, mas até agentes atendendo pessoas, né? E modelos de agentes que respondem por voz a conversas com as pessoas. E isso traz um outro tema que é a experiência do funcionário. A experiência do funcionário hoje, a experiência do cliente com GenAI acaba uma conectando muito próximo da outra. Então, você já começa a desenvolver algo para melhorar a vida das pessoas, que de uma certa forma já leva isso para a experiência do cliente. Então, CX e o que a gente chama de EX, né, Employee Experience, né, a experiência do funcionário, impactadas muito fortes por GenAI. Outros temas é o multimodal, que é você ter uma união de modalidades diferentes de respostas, né, e não ser mais única exclusivamente texto. Então, você tem texto, imagem e vídeos coligadas. Então, o que a gente pode fazer nesse cenário? A gente é muito treinado, e até a gente de design, né, olhar para a resposta muito direcionada para um modal. E na tecnologia hoje você consegue ter multimodais dentro da mesma resposta. Isso não é muito costume, a gente não sabe ainda muito o que vai fazer com isso, mas essa possibilidade já é real. E o uso de múltiplas linguagens, né? Múltiplos modelos por detrás. Como que eu faço para cada vez mais usar múltiplos modelos para refinar a resposta, a qualidade? Esses modelos fundacionais, né, de linguagens, de imagens, que usam na inteligência artificial para gerar a resposta, nenhum deles vai dominar o mundo. A gente já viu que, né, cada vez surge um nome novo, né? A gente fala, né, tem Anthropic, tem DeepSeek, tem Meta, tem vários modelos, cada uma com a sua produção. E a diferença dessa corrida entre eles é que cada vez mais a gente consegue ter um refinamento granular para especificidades. E por último, que eu sempre gosto de citar, e guardo sempre para o fim, IA responsável. A IA participativa, a responsabilidade, como que a gente tem essa perspectiva lidando com as pessoas e colocando isso para que as pessoas usem com responsabilidade. É impossível hoje uma empresa que não tenha seus funcionários, mesmo que na vida pessoal, explorando essas tecnologias, né? Você falou que é um entusiasta, né? A gente acaba tendo, se a empresa não olhar para isso, não criar grupos de responsabilidade, não se ater para que a resposta que uma IA dá é a resposta da empresa, ela pode acarretar, né, em alguns danos morais, alguns danos de imagem que podem ser irreversíveis para a empresa, dependendo do setor, né, até físicos. Então, é bem preocupante. Então, eu sempre falo que a gente precisa ter grupos de discussões de IA responsáveis multidisciplinares nas empresas. E se você não tem, não significa que você tomou uma posição neutra na empresa. Significa que você tomou uma posição de não ter uma ação responsável. Não existe neutralidade nesse tema. Legal, muito bom. E até para começar o nosso bate-bola aqui, Renato, eu queria ver sua opinião também como head de soluções, que você tem visto no mercado, para onde vocês acham que as empresas estão se transicionando? Eu acho que assim, é muito claro que a IA ela se tornou um grande fenômeno que os negócios, as pessoas de negócio, né, os grandes executivos, eles estão colocando isso na sua agenda estratégica como prioridade máxima. Né? Em alguns casos, eles não sabem exatamente como é que se aplica a tecnologia, que tipo de problema que ela resolve, mas existe lá uma diretriz que tá todo mundo falando de IA, todo mundo incorporando IA no seu dia a dia, a gente também precisa estar nessa mesma pegada. Né? O Allen falou muito bem sobre a experiência do employee. A gente conversa muito internamente aqui sobre a experiência do desenvolvedor, né? Então, a ACT é uma consultoria de tecnologia, a gente tem muitos desenvolvedores, né? Muitas pessoas desenvolvedoras nos nossos times, e a gente fala muito de como é que a gente consegue melhorar a experiência. Eu vejo muita aplicação, a utilização de soluções
que lidam com IA generativa, como, por exemplo, o Amazon Q Developer, sendo utilizados no dia a dia ali, né? Então, você provê ao desenvolvedor a possibilidade dele canalizar a expertise dele, né? A carga cognitiva dele para resolver problemas que são problemas mais desafiadores e deixar aquela coisa um pouco mais operacional ali no dia a dia para que a máquina resolva, né? Para que a tecnologia resolva. E um outro aspecto que eu acabo acompanhando também, falando muito dessa coisa da IA agêntica, né? De criação de agentes, orquestração de agentes, é o possível impacto que isso tem no próprio mercado de trabalho. Né? A gente fala muito de potencializar as pessoas com a tecnologia, que eu acho que até, de certa maneira, se conecta um pouco com a ideia de IA responsável. Existe um temor no mercado, né? As pessoas começam a falar, a se questionar, poxa, aí ela vai substituir o meu trabalho, né? Eu vou deixar de ser importante, vou deixar de ser relevante. E o que eu vejo começa a ver um pouco um amadurecimento no entendimento de que ela é mais uma ferramenta, de que ela potencializa e ela não tem, pelo menos nesse momento em que a gente está falando aqui, né, tudo acontece de maneira muito rápida, mas ela não tem exatamente um propósito de substituição. Né? Então eu vejo esses dois pontos para complementar aí bem o que o Allen trouxe. Legal, muito bom. E aproveitando agora que você trouxe essa questão de trocar, né, o ser humano pela inteligência artificial, eu queria apimentar já, começar um pouco mais quente as perguntas, em cima do hype que a gente está vendo ultimamente. Né? Tem o hype do DeepSeek, surgiu o Manus agora. Ricardo, qual que é a sua opinião? Eu vejo que eles estão valorizando muito o custo, né, versus a entrega hoje, mas às vezes a gente sabe que isso não é o melhor resultado. Qual que é a sua visão sobre isso? A gente ainda vive paradigmas antigos, né? Essa tecnologia nova está trazendo diversos modelos de trabalho dessa forma, né? O Renato falou, eu concordo, que a gente tem experiência das pessoas usando o QDev, por exemplo, para melhorar a qualidade, ajudar em tarefas repetitivas, e que não necessariamente isso substitui as pessoas, mas a gente ainda pensa em paradigmas antigos, né? Esse daí é o modelo que a gente vai acabar rompendo em breve. A criatividade vai continuar sendo fruto humano, né? Não vai mudar, não vai terceirizar. E aí, com isso, a gente acaba trazendo as ansiedades que a gente tinha do passado. Por exemplo, padronização é um modelo que eu falei no começo, né? A respeito de múltiplas linguagens e múltiplos modelos. As empresas não sabem lidar muito bem ainda com esse cenário. Em contrapartida, eu também não consigo mais viver longos prazos. O ciclo de desenvolvimento de tecnologia já mudou. A gente já é fruto desse ciclo muito mais acelerado. Um time de tecnologia que fala assim, eu vou pagar o débito técnico daqui a 2, 3 anos, que eu vou usar um modelo de linguagem, um modelo fundacional X, esse modelo pode ser que ele não sobreviva a 2 anos porque a empresa que produziu descontinua ele. A gente já tem modelos criados em 2024 que a gente chama de deprecated, né? Já estão no rumo da extinção, já não tem desenvolvimento, você pode acessar, mas não tem desenvolvimento. Tem modelo lançado em 2023, que 2024 era o hype, que está congelado com a base de abril de 2024. Então, você vai ter que aprender a conviver. As empresas não sabem hoje conviver com esse de um modelo só não vai me suprir, mas eu tendo a buscar padronizações, um modelo que sirva para a empresa inteira, isso não vai existir. Ao mesmo tempo, na hora que eu estabeleci que este modelo é para este caso, eu tenho que estar com uma estratégia de flexibilidade, porque esse caso pode ser que eu tenha que atualizar antes do que eu gostaria. Então, e a terceira situação eu escolhi um modelo, e aí nasce um modelo novo, melhor, mais rápido, mais barato. Se eu não tiver uma estratégia de teste, de validação, gera aquela ansiedade, aquele desespero de eu preciso sempre estar no último hype, eu sempre preciso estar no último hype. Então, nada disso mais funciona dessa forma. Quando você escolhe um modelo que tem uma melhor resposta para você, para o seu caso, ele é bom o suficiente para você ficar com ele, mesmo que saiam outros novos. Ao mesmo tempo, você tem que ter uma estratégia mais curta
porque pode ser que você seja impulsionado para ter que sair daquele modelo num período mais curto do que você está acostumado. Nada vai durar 5 anos, 3 anos, 2 anos. Os ciclos futuros, a gente estima, essa é uma coisa que a gente também fala a respeito, né, de tendências de futuros, que serão ciclos de 6 meses. E com isso também vem o desenvolvimento das pessoas. Você está preparado para ter ciclos de desenvolvimento de profissionais de 6 meses? O futuro tem ido muito por esse caminho. Legal. O Renato, na sua visão, acompanhando esse tópico, como você acha que as empresas devem equilibrar isso? Talvez entre os modelos mais caros e famosos com os modelos novos, mais acessíveis, mais rápidos. Você acha que deve ter algum tipo de balanço específico? Olha, eu acho que existem caminhos, né? Tá todo mundo testando a água, experimentando ali o que funciona melhor para o seu contexto. O que a gente tem visto muito é o caminho, até pegando um pouquinho do gancho da pergunta que você fez para o Allen sobre o custo, né? O hype ali em cima do DeepSeek, que chegou trazendo uma promessa de redução de custo, enfim, que chamou a atenção. Até o Allen comentou em off com a gente que houve uma corrida, né, de empresas, de negócios, querendo entender como utilizar o DeepSeek em função do custo. Mas eu vejo que existem alternativas, né? Obviamente a gente se referencia muito pelos grandes modelos, né? Os modelos de mercado, da Anthropic, da OpenAI, mas existem mecanismos de você utilizar modelos mais enxutos, né? Você, de repente, não explorar toda a capacidade de um grande modelo, utilizar um modelo mais enxuto, treinado ali com dados mais específicos para aquilo que você deseja, que você precisa resolver, né? Então, eu vejo esse cenário como uma possível alternativa, mas vai depender muito do business em si, né? Tem contextos que você precisa dessa amplitude de conhecimento, né? Dessa amplitude de dados, e tem contextos que você precisa ser um pouco mais estreito, um pouco mais específico. E aí, para cada caso, é importante você estar habilitado para, enfim, identificar e explorar o melhor caminho. Eu acho que no final do dia, o mais importante é entender que a gente hoje vive num cenário em que nada mais dá para ser escrito em pedra. Então, às vezes, o caminho que você escolhe hoje é a melhor decisão que você toma com as informações que você tem, mas pode ser que daqui a 6 meses você precise rever todo esse seu plano, porque o contexto já se transformou de uma maneira importante, né? Legal, legal. E eu acho que os pontos que vocês trouxeram, eles me remetem a uma palavra que está muito em uso ultimamente, que é hiperpersonalização, né? E eu queria juntar a hiperpersonalização com o mercado financeiro. A gente sabe que o mercado financeiro brasileiro é um dos mais avançados do mundo, e a inteligência artificial no mercado financeiro já vem sendo utilizada até um bom tempo. Agora, pensando em hiperpersonalização para esse sistema financeiro, o que você vê assim, de futuro de usabilidade, Ricardo? O futuro está bem perto nesse caso, né? A gente já tem feito vários experimentos, e alguns inclusive em produção de hiperpersonalização, mas ele chega naquele desejo que a gente sempre teve de que realmente o meu gerente do banco consegue me dar uma oferta que ele me conhece, né? Então, agora com esse universo de acessos, uma das coisas que são bem complexas por regulamentação, por controle, é a democratização de dados. Os bancos são, eles são bem conhecidos por guardar e por ter os dados, e eles são muito bons a respeito disso. Como você falou, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, né, machine learning, não é novo para eles. Mas a democratização dos dados ainda era complexa, né? Como que eu vou fazer para toda a minha força de vendas ter acesso a todas as informações? Como que eu dou esse acesso? Como que eu garanto a proteção dos dados? Como que eu garanto sigilo, privacidade? Então, são temas que permeiam o uso do dado, que era muito complexo. E que acabava ficando muito em propriedade de times técnicos que tinham uma fila enorme para conseguir resolver, desenvolver, né? Não dá para você ter pessoas 1 para 1, né? Para cada pessoa que precisa de uma demanda, tem um time que consegue resolver isso, de cientistas de dados e analistas de dados. Quando você parte agora para esse modelo de inteligência artificial generativa, com o uso de agentes,
você acaba conseguindo multiplicar essas pessoas que conhecem de ciência de dados e de análise de dados, para entregar um pedacinho específico desse conhecimento sob demanda para quem precisa lá na ponta. E aí você começa a dar essa capacidade de hiperpersonalização para os times. E a gente vai começar também a destravar a imaginação das pessoas que estão em contato, né? Então, eu conheço o meu cliente tem esse tipo de correlação de informação e isso não está pronto em nenhum lugar. Antes, eu precisava colocar um pedido, ser uma necessidade maior de vários times, de várias pessoas, para a empresa investir nesse desenvolvimento. Agora, esse desenvolvimento pode ser feito quase que self-service, quase que sem código, né? Em alguns casos, verdadeiramente sem código, e eu consigo ter essa capacidade de resposta. Então, pode ser que daqui a um tempo você tenha a capacidade de gerar um gráfico dos seus investimentos com a sua perspectiva, com o seu objetivo, que é extremamente único, e o seu gerente do banco consegue fazer isso para você numa conversa no telefone enquanto ele está digitando algumas coisas e não mais esperar um ciclo de desenvolvimento extremamente longo e coisas extremamente genéricas, né? Como, por exemplo, eu recebo até hoje promoção de fralda e meus filhos têm 13 anos. Então, eu tenho gêmeos de 13 anos e até hoje tem promoção de fralda. Você fala assim, mas será que essa inteligência não funciona? Tanta coisa avançada, é porque a granularidade não chegou nesse ponto. A gente vê nesse uso também uma grande tendência, você flertou ali com o que eu queria estabelecer, que é o Distilled LLMs, né? Que é destilar esses grandes modelos em modelos pequenos para uma indústria específica. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ainda nesse ano, o surgimento de SLMs, Small Language Models, modelos de linguagens pequenos, que são a antítese dos Large Language Models, como é o Anthropic, o Claude da Anthropic. Eles mesmos vão criar modelos que são extremamente nichados para dentro de certas particularidades. Por que eu preciso de 70 bilhões de parâmetros para um hospital? Talvez eu precise de muito menos parâmetros e de outros tipos de conhecimento dentro desse setor. Então, até dentro do setor financeiro, a gente já vê que tem empresas nascendo que estão se especializando não em criar novos modelos de linguagem, mas de destilar esses modelos de linguagem e o que é interessante só para um uso específico, adicionando com dados de mercado, criando ali um novo cluster de informação para ajudar os clientes a hiperpersonalizar isso. Excelente, sim, é um ótimo ponto. O SLM, pelo jeito, é o futuro, né, do GNNI. E, Renato, nesse tópico ainda, o Alan tocou bem no mercado financeiro, coisas que já vêm sendo utilizadas, mas a gente vê uma tendência grande de varejo trabalhar nessa questão de hiperpersonalização. Talvez haja um gancho com esses SLMs no futuro. Qual que é a sua visão hoje para varejo? O que vocês acham que você acha que é tendência, que eles estão buscando mais com o GNNI? O próprio Ali trouxe um exemplo muito bom aqui, né? Filho de 13 anos, ele está tendo recomendação de fralda, né? Então, a gente sabe que o setor financeiro brasileiro ele é um dos mais avançados do ponto de vista tecnológico, né? Então, até por isso, já tem décadas que eles usam a inteligência artificial. E ali, eu acho que a realidade da hiperpersonalização ela já é mais madura, né? Então, na Febraban Tech, por exemplo, do ano passado, de 2024, praticamente todos os C-Levels falaram em algum nível de hiperpersonalização. Eu ainda vejo o varejo muito distante disso. O varejo talvez até por conta de certas concentrações de grandes players surgindo, acho que vive uma dinâmica um pouco diferente. A gente está falando de um setor que é um mar vermelho muito sangrento mesmo, né? Então, existe ainda... Eu acho que antes de pensar... Não que eu considere isso correto, mas o que eu vejo é que antes de pensar na experiência do consumidor, existe um esforço muito grande de olhar para ganho de eficiência operacional. Então, ainda existe uma visão no varejo como um todo, olhando para dentro de casa, pensando, cara, como é que a minha operação pode ser mais eficiente, como é que eu reduzo custo antes de conseguir levar para o meu cliente uma experiência diferenciada no nível da hiperpersonalização. E aqui eu acho que é importante ressaltar que para você ter hiperpersonalização, você precisa ter uma estrutura
de dados muito bem organizada, né? Muito bem, uma infraestrutura muito responsiva para você conseguir trabalhar as informações que você consegue coletar ali em todos os pontos de contato que você tem com o seu cliente para poder entender quem é que está lá na outra linha. Então, nesse contexto, eu vejo ainda uma distância muito grande do setor financeiro, que é tecnologicamente muito avançado, para o setor do varejo, que, na minha visão, está olhando ainda muito para a questão de como é que eu uso a inteligência artificial para ter ganho de eficiência operacional. É só um comentário disso que a gente fala muito com os clientes quando eles vão começar algum projeto, algum tipo de iniciativa, para você ter uma análise de valor exatamente nisso, né? Não existe um certo ou um errado. Mas se você começar muito fora do que para você gera valor ou do que você está acostumado, provavelmente isso vai ser muito difícil de você continuar no longo prazo. Uhum. Inteligência artificial generativa, em 2023, foi aquele boom, foi aquele hype. A gente viu todo mundo querendo fazer provas de conceito, fazer, né, testes, aprender com aquilo. Foi um ano meio de aprendizado. Estava todo mundo ali, né, olhando como que podia usar. 2024 foi um ano muito de sair para produção. Opa, fiz um monte de teste, agora eu preciso sair com alguma coisa para produção. Mas a gente viu que muitas saídas para produção foram feitas baseados não em casos de negócio, mas mais no que eu poderia fazer. E, às vezes, algumas coisas foram colocadas em produção até externamente para clientes, né, chatbots, que era o que eu podia fazer, mas não necessariamente agregava valor para o negócio. Esqueceram de conectar isso, porque eu só precisava ter uma presença nessa área. Isso. Em 2025, a gente vê uma tendência muito grande de para tudo e vamos ver o que gera valor para o negócio. E a gente fala muito na AWS com os nossos clientes de existem duas dimensões da inovação com IA generativa. Uma interna e outra externa. A nossa grande recomendação é começar com a interna. Então, o setor de varejo, setor industrial, manufaturas, são setores que tradicionalmente são mais conservadores, margens mais apertadas, que trabalham com uma velocidade de ciclos de desenvolvimento mais longos, né? Estão acostumados, né? Agrícola, né? A máquina demora amortização de muitos anos, né? Uhum. Ciclos de produção, né? A gente fala de no mínimo um ano. Então, esses setores, eles acabam se valendo mais dessa área interna de eficiência operacional, de ganho de produtividade, do que da área externa. E está tudo bem. Essa também é uma outra coisa que os executivos precisam também aprender a lidar, que é a comparação entre eles, às vezes, é nociva. Né? Se você não é do setor financeiro, se comparar com a velocidade do setor financeiro, pode não ser a mesma coisa. E é a mesma coisa, né? Se você falar assim, inclusive até dentro mesmo do varejo, hoje a gente tem duas segmentações, que é o e-commerce, né? O digital e o físico, né? Uhum. Ou até mesmo o físico com digital, mas se você é uma indústria 100% baseada em digital, ela é completamente diferente se você tem lojas físicas, presença, depende de logística, produtos, né, físicos. E aí, o começo dessa jornada por sistemas internos ajuda muito, mas a gente também recomenda que você faça um balanço ali entre, né, o que é possível versus o que agrega valor. Precisa ser factível, mas precisa agregar valor. Só aquele low-hanging fruit, né, aquele jargão, né, de ali, o que é o mais fácil, foi o ano de 2024. Porque não necessariamente isso trouxe valor. Esse é um ano de pensar realmente na maximização do retorno de investimento, onde que eu consigo fazer, mas eu consigo gerar valor para o meu negócio. Perfeito. Sim. E vocês tocaram em alguns pontos, né? Tanto externo quanto interno, e eu acho que tem uma coisa que bate nas duas vertentes, que é o custo. Né? E a hiperpersonalização acaba sendo mais cara, porque você provavelmente precisa treinar o modelo novamente. E eu queria ouvir de vocês, em panorama, por exemplo, quando é mais vantajoso ele pensar numa hiperpersonalização, treinar o modelo, quando é mais vantajoso pegar um modelo menor que já está pronto, e por que não focar somente em custo quando for implementar uma inteligência artificial? Eu não sei se eu concordo que ela é mais custosa, a hiperpersonalização. Na verdade, o custo vai ser porque você vai ter que ter uma infraestrutura, e o Renato falou a respeito de dados, né? Tem alguns mitos nesse aspecto, né, de dados. A gente acha que precisa ter todos os dados pré-gravados. Na verdade, você precisa ter uma estratégia de dados muito forte, uma infraestrutura, uma plataforma que te permita executar a estratégia.
Na Amazon, mais do que a AWS, a própria parte de varejo, não tem todos os dados que um dia serão precisados no futuro já gravados. Porque a gente não sabe quais eles são. Mas a gente tem uma estratégia de dados e uma infraestrutura que permite, assim que eu tomo a decisão que eu preciso daquela informação, começar a capturá-la. A gente já tem ideia de gravar um monte de coisa. E o mundo já evoluiu e a gente já sabe de uma série de dados que a gente precisa, né? Se você estiver falando, sei lá, numa cadeia de produção, tem muita gente expert que sabe todos os dados que ela precisa gravar. Mas não necessariamente são todos os dados do futuro. São todos os dados que a nossa experiência até o dia de hoje nos fez aprender que aquilo eu posso gravar que é útil. E é isso que as pessoas se enganam. Porque o dado do futuro, ele é ainda mais importante. Mas ninguém tem o conhecimento de qual ele é. Isso eu te dou na capacidade da estratégia de dados e na plataforma de armazenamento. Isso vai fazer com que a hiperpersonalização não tenha um custo mais elevado. Porque eu vou conseguir reagir rápido e eu consigo, com sistemas de inteligência artificial generativa, e com um ganho da escala que ela está tomando, fazer numa granularidade da pessoa, mas sem onerar na infraestrutura. Antigamente, isso não era verdade. De 2022 para cá, essa equação vem sendo alterada. Se você fizesse essa mesma pergunta para mim nessa mesma data, mas o ano de 2022, a resposta seria: a gente precisa fazer uma relação de custo-benefício. Como que você vai fazer? Qual que é o produto de hiperpersonalização? Quanto a mais você vai trazer de receita para saber se essa conta fecha? Hoje, a equação é a mesma, só que esse custo caiu tanto que o número de oportunidades já é muito maior do que era no passado. Então, ainda preciso dosar essa equação de custo-benefício, quanto vai me custar para chegar na hiperpersonalização versus o quanto isso vai me trazer a mais de receita ou de satisfação do cliente. Mas esse leque abriu gigantescamente, né? A gente falando lá, por exemplo, se você vai usar um modelo de DeepSeek, ele custa uma fração. A gente tem modelos da própria AWS, o Amazon Nova, que é um modelo de LLM nosso. Ele tem, acho que são 3 ou 4 zeros antes do primeiro número, e isso depois da vírgula. É 0,000x centavos de custo de dólar por não sei quantos tokens de consulta, né? Por alguns tokens de consulta. Cara, isso significa que você pode fazer uma frase custando, né, 1 centésimo de dólar para custar para você. Então, dependendo do meu produto, vale a pena. Eu estou fazendo isso para o meu time interno para fazer esse modelo. Cara, a gente recomenda outros tipos de soluções. Você vai para uma solução que talvez tenha um custo fixo, que você sabe o quanto você vai pagar, que você não vai ter esse, talvez não hiper personalizado pelo funcionário, mas com uma resposta individualizada. Então, a gente consegue jogar com as estratégias a respeito disso. É um cenário novo, é um cenário de 2025, né, que começou em 2024. É um cenário muito baseado em agentes, que eu consigo jogar esse custo lá para baixo. Consigo ter estratégias, por exemplo, de caching de perguntas, que já aumenta, né, reduz o custo. Quando começou, só para contar uma historinha, quando começou 2023, alguns testes, naquela ansiedade, né, teve gente que colocou no ar, né, chatbots para responder, e aí as pessoas perguntavam a hora. E é divertido, cara, porque você fala assim, cara, assim, a pessoa está no celular, num aplicativo, tem a hora lá em cima, e ela pergunta, chatbot, que horas são? E aí a empresa não tinha colocado guardrail para segurar esse custo. Então o negócio explode. Ou outras vezes, a gente também viu casos, né, de você colocar o chatbot para conversar com os clientes, e esse chatbot atendia clientes de um setor de infraestrutura pública, e aconteceu um problema nessa infraestrutura, e, cara, é um problema que afeta o bairro inteiro. Então, todas as pessoas daquele bairro entravam no chat e falavam, olha, minha infraestrutura está com problema, olha, minha infraestrutura está com problema, olha. Não tinha guardrail, esse serviço batia para fazer pergunta e voltava. E o custo ia subindo. Eu tenho 1000 vezes a mesma pergunta. Hoje a gente já faz cache de resposta. Pô, se essa pergunta é igual a que alguém já fez, cara, usa essa resposta que alguém já gerou. E eu não gero mais custo para o modelo. Esse processamento ali é em memória, né? É num nível antes de eu gerar mais custo da infraestrutura. Isso ajuda na hiperpersonalização e no modelo de respostas personalizadas de baixo custo. São estratégias que ao longo do tempo a gente foi aprendendo. Então, por isso que eu te falei que hoje, no dia de hoje, 2025,
talvez a gente consiga uma hiperpersonalização se você tem uma estratégia de dados e uma infraestrutura de armazenamento que condiz com essa situação. Se não, o seu custo não vai ser a hiperpersonalização, vai ser a estratégia de dados, que ela é mais importante do que GenAI. Excelente, eu acho que essa explicação foi ótima para quebrar o paradigma do custo versus a hiperpersonalização, né? E como isso pode ser abordado de uma forma mais prática e mais acessível. Então, excelente. Obrigado por compartilhar esse ponto, Ricardo. Eu queria fazer uma pergunta para o Renato, ainda nesse tema de custo. E como entusiasta, eu sei que você gosta muito, você está acompanhando o Manus, está testando e tudo mais. Eu queria saber o que você está vendo referente ao Manus, depois também a gente pega um insight do Ricardo. Para onde você acha que está indo isso? O Manus eu infelizmente ainda não consegui testar. Curioso que ele foi lançado há 2 semanas atrás, se eu não me engano, e em uma semana ele tinha uma fila de espera de mais de 2 milhões de pessoas para poder testar. Ele é bastante impressionante se você for analisar o vídeo de apresentação do Manus, porque ele se propõe a ser um agente, que na verdade a gente até discute que ele é uma espécie de múltiplos agentes, ele é um grande orquestrador de agentes, que eles estão chamando de propósito geral, né? Um agente de propósito geral. Então é um agente muito amplo em relação a contexto. Você pode fazer uma demanda qualquer para ele e ele te retorna um encadeamento de ações, né? Ele usa ali um modelo reasoning para estruturar o que ele deve fazer em função do prompt que foi inserido ali. E ele vai startando uma série de ações, e às vezes ele vem com um relatório, às vezes ele vem com um site, né? Ele constrói um site com as informações que você tá pedindo. Então, quando você pensa num aspecto de evolução, né, do ponto de vista de como é que a tecnologia tá caminhando, ele é bastante impressionante. Mas eu também vi que algumas empresas, pessoas que tiveram acesso à demo, que puderam experimentar, relataram ali índices altos de alucinação, problemas no loop, né? Às vezes ele entrava numa espécie de loop infinito e acabava não trazendo o que precisava trazer. Eu acho que esse ponto é um ponto que fala muito, e aí talvez agora eu misture um pouquinho os assuntos, mas eu acho que o contexto ele é relevante. Eu acho que ele traz um ponto de atenção, principalmente para o mercado do Oeste, né? do nosso mercado aqui, que é a abordagem agressiva da China. Tá? A China, ela veio com DeepSeek, ela apareceu agora com o Manus, e a China ela tem um plano agressivo de dominação do mercado de inteligência artificial até 2050, subsidiado pelo governo. E me parece que tem uma quebra de paradigma, que é uma coisa de testar em produção, sabe? Você não espera estar tão redondo ali a tua solução, mas coloca ali em produção, eventualmente até para você poder aprender mais rápido. Mas você acaba se expondo mais, né? Então, é uma versão que está ali disponível e que algumas pessoas, né, alguns usuários estão identificando ainda problemas. Então eu vejo essa tendência que o Allen bem falou, da IA agêntica, tendo ali uma presença, né, como um novo momento, uma nova fase. A gente entende que quando você fala de criação de agentes dentro do ambiente corporativo, por exemplo, é uma coisa um pouco mais estreita, você direciona mais, você dá um pouco mais de contexto. Eles vêm na contramão disso, eles abrem o contexto e te permitem ter um encadeamento, uma orquestração de agentes para um contexto amplo. Mas eu acho que também tem essa coisa de ser um baita de um alerta, talvez, sobre a agressividade chinesa nessa corrida que existe, principalmente entre China e Estados Unidos. A Europa ainda está um pouquinho com a medalha de bronze ali, mas que promete capítulos interessantes para a gente acompanhar aí nos próximos tempos. Sensacional.
Tem algum ponto para adicionar, Ricardo? O Manus, ele trabalha num formato um pouco diferente dos modelos que a gente está acostumado, né? Ele é um modelo que tem a maior autonomia, mas ele não é um modelo completo. Ele usa a destilação de 2 modelos ele usa, na verdade, o fine tuning de 2 modelos, que é uma estratégia dentro do circuito de IA generativa, né? Para você refinar esses modelos, para ele dar essas respostas. E ele é baseado nessa construção de agentes na frente. Então, ele tem essas características que o Renato falou. É um modelo com a maior autonomia de todos, mas é um modelo que tem esses riscos, né? Então, ele tem esse modelo, essa falsa sensação de reasoning. Ele é interessante porque você tem a sensação... O reasoning é você ter esse modelo de ele se auto-perguntar e dele ficar criando quase que um debate interno entre ele para saber se aquela resposta está verdadeira ou não e para ele ir refinando a resposta até ele chegar numa que ele vai entregar. Ele não tem reasoning, mas ele usa agentes para fazer o reasoning. Então, de um agente passando para o outro, passando para o outro, passando para o outro, ele vai criando um modelo que emula um reasoning. É diferente, por exemplo, do Claude 3.7, que tem reasoning, ou 3.5 Sonnet, que tem reasoning embutido dentro dele, que é o modelo hoje mais avançado de reasoning que existe, que começou com o DeepSeek. Mas o DeepSeek ainda não é full em reasoning, acaba sendo o Claude, que foi o primeiro que lançou a respeito disso. E aí vem o Manus com esse modelo que emula um reasoning, mas que ele tem todos esses problemas de que pode ser que ele trave ali dentro do próprio ciclo dele e não saia mais nesse processo. Mas ele traz os avanços, que é você conseguir fazer perguntas abertas e perguntas que requerem múltiplos domínios de conhecimento para te dar uma resposta multidisciplinar, e ele tem essa capacidade. Você não precisa criar novos prompts ou isso, você somando isso. Ele acaba indo construir esse modelo. Como eu falei lá no começo, acho que nenhum modelo vai dominar, nenhum desses cenários vai dominar todo mundo, mas tem seus casos de prós e contras quando você vale a pena usar ele. Entendi. Muito bom, muito bom. Gente, estamos infelizmente chegando ao fim do nosso videocast aqui. Eu quero muito agradecer você, Ricardo Allen, Renato Monteiro, por compartilharem insights tão valiosos com a gente. Mas antes de finalizar, eu quero fazer a última pergunta aqui para a gente tentar sanar todas as dúvidas do pessoal. O que vocês veem de tendência de GenAI? Já foi muita coisa abordada, mas eu acho que tem algum tópico que toca mais vocês e vocês acham mais relevantes para os próximos meses. E qual você acha que é a grande barreira de adoção de GenAI hoje? Eu acho que o Ricardo trouxe um ponto importante de tratar os dados antes de qualquer coisa, mas eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham? E Ricardo, pode falar de soluções, de inovações da AWS também, que você acha que são tendências relevantes para os próximos meses aí. Acho que muito das tendências a gente abordou ela aqui. Eu acho que a união de todas elas vai ser um setor interessante. Acredito muito nessa ampliação, o Renato falou disso, né, do que a gente pode fazer. Então, a criatividade será e continuará sendo humana. A gente vai ter que aprender um novo formato nesse modelo de trabalho. De tecnologia, essa grande tendência é essa aceleração nesse processo mesmo de agentes. Eu acho que ela é a abordagem de múltiplos modelos dentro desse processo de produção, essa construção desses modelos, a forma como a gente consegue ter essa granularidade, integrações entre múltiplos modelos e o multimodal, né? Você ter modelos diferentes, né? Então, a gente tem o Amazon Nova Reels, o Amazon Nova Canva, que são modelos que geram vídeo, geram imagens, compondo esse modelo, por exemplo, com texto. O que eu posso dar de resposta para alguém? O que eu posso enriquecer a minha relação com os meus clientes? O que eu posso melhorar na vida do meu colaborador, né, dos meus funcionários a respeito desse uso do multimodal? A gente ainda não explorou isso amplamente, ainda tem ali, né, tocado um pouco, tem trabalhado muito em eficiência operacional, produtividade. Eu acho que isso para a gente vai dar um grande salto. Eu acho que isso vem nesses próximos meses. Não são anos. Eu acho que em 6 meses a gente tem um landscape, um cenário bem diferente, particular de trabalho, de começar a imaginar respostas. Aquela coisa que a gente faz na nossa vida pessoal, né? A gente está ali falando com alguém, né, mandando mensagem, e aí você resolve mandar um áudio e fala assim, é mais fácil falar do que escrever? Cara, como que isso funciona dentro dos nossos serviços de atendimento ao cliente, de relacionamento com colaboradores, funcionários, no tratamento de informações complexas?
alguém está num dashboard, num cenário muito complexo, será que o dashboard pode começar a falar com a pessoa? A gente não explorou essas ideias e isso tudo hoje já tem tecnologia possível para isso. Então, eu acho que o avanço vem muito desse setor. E, de novo, IA responsável e segurança. Que a gente ainda vai ter com esta aceleração, trazem muitas outras questões éticas, de confiabilidade, de segurança, que não podem ser deixadas de discutir. E a discussão disso é humana, porque a gente que constrói a máquina. Então, ela vai seguir o que a gente tiver de ética, de conformidade, de compliance, de vieses. E essa é a cara da empresa. Então, a empresa precisa discutir ética e segurança e privacidade. Legal, excelente, excelente. E, Renato, você quer abordar quais são as principais barreiras que você vê hoje de adoção do GenAI? Olha, eu não sei, eu confesso que eu não sei se eu vejo barreiras, tá? Porque, enfim, eu olho para essa tecnologia como uma tecnologia de propósito geral. Ela, daqui a algum tempo, talvez não muito tempo, ela vai ser tão presente na nossa vida, tão natural na nossa vida quanto a luz elétrica, a internet. Hoje a gente já não se imagina sem essas tecnologias. Então, eu acho que o que aconteceu ali em novembro de 2022 com o lançamento do ChatGPT foi um marco da democratização da inteligência artificial. Tá? Então, acho que é um caminho sem volta. Talvez ainda falte resolver algumas questões, como a questão de consumo energético, custo, né, de treinamento de modelo, que colocam esses grandes players numa necessidade grande de aporte de capital. Enfim, tem alguns desdobramentos que vão ali para a parte mais econômica da coisa, mais ambiental da coisa. Mas do ponto de vista de utilização e adoção, eu não vejo grandes barreiras. Mas eu queria fazer a gente não combinou isso, mas o Allen tocou em pontos aqui na visão dele de futuro, que se conectam muito com iniciativas que a gente está tendo aqui na ACT. Então a gente aqui tem o que a gente chama de ACT Accelerator, que é um lugar onde a gente pensa aceleradores, muitos deles com o uso de inteligência artificial e GenAI, para oferecer aos nossos times, aos nossos clientes, para que eles tenham ferramentas para o desenvolvimento de ganhos de performance, de melhoria da assertividade daquilo que está sendo construído com foco em geração de valor. Então, esse é um aspecto que já está no nosso radar aqui, que eu acho que conversa muito com o tema de experiência do colaborador, né, da pessoa desenvolvedora, mas não é restrito ao desenvolvedor, né, isso é importante colocar. E tem um outro ponto que é uma plataforma corporativa que também está em desenvolvimento aqui. A gente provavelmente vai ter aí novidade na Febraban, na Febraban desse ano. A gente deve divulgar essa plataforma lá, que é o Prospere, que é uma plataforma que também entrega para o nosso time, o time que atua com os nossos clientes, ferramentais para que eles possam eventualmente até dialogar com dashboards e entender como é que eles, de forma autônoma, conseguem melhorar a própria performance, mas também os gestores possam ter uma visão e ajuda da GenAI para identificar pontos de melhoria dentro da gestão das equipes. Enfim, é um investimento que a gente tem feito na utilização de GenAI, a visão de IA agêntica também, para gerar valor para os nossos clientes na última linha. Então, eu achei interessante ele ter tocado nesse tema, porque na hora me acendeu aqui, parece que a gente combinou para poder falar, para poder vender o peixe aqui, fazer um merchan, mas não é. Acabou que convergiu. Né? Natural, mas eu achei legal a gente tocar nesse ponto. Não, excelente, Renato. Obrigado por trazer esse ponto. Acho que é super relevante, até mostrar o que a ACT está fazendo de novo, como vai trazer novas tecnologias para o mercado. Exato. E eu quero agradecer vocês dois, que são referência no assunto, estão estudando todo dia, aprendendo coisas novas, por compartilhar com a gente, quebrar paradigmas. Acho que foi ótimo e só incentivou a gente a ir atrás, né, estudar mais sobre o assunto, entender o que a gente pode fazer de diferente.
Cara, é sempre um prazer falar sobre as coisas que a gente gosta, né? Que a gente, enfim, se dedica aí. Agradecer pelo espaço, pela confiança. E vamos para as próximas. Tem bastante coisa para gente ver e discutir ainda. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer a Act, aí, nosso parceiro da AWS, também, pelo convite, pela honra de participar e pela confiança. Aí. Valeu, obrigado. Não, vocês são Obrigado, muito Pedro. bem-vindos. Obrigado, Renato, pelo papo aí. Valeu. Obrigado, gente. E você que acompanhou a gente até aqui, eu quero convidar você a continuar assistindo o Impact Sessions, onde a gente sempre traz assuntos relevantes sobre tecnologia, tendências de mercado e inovação. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.